Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre luto e diferenciar o luto saudável do luto patológico. De acordo com o dicionário Aurélio, a definição de luto é a seguinte: é um sentimento de pesar ou dor pela morte de alguém, tristeza profunda, consternação, dó. Em inglês, mourning é definido como processo psicológico que mobiliza esforços para lidar com o pesar que a perda do objeto amado gerou e para reorganizar o mundo interno e externo, agora sem a presença física deste. Quando falamos de dor no processo de luto, não estamos nos referindo àquela dor física que é produzida pela estimulação de terminações nervosas específicas em sua recepção. Estamos nos referindo àquela dor com sentido, com razão, aquela dor que tem um significado para a nossa subjetividade, com um sentimento de pesar, de aflição, de tristeza, desgosto. Essa dor, ela é inominável, imensurável. Nós não conseguimos nomear essa dor e nem mensurá-la com números para dizer a quantidade de dor que existe em nós. Ela apenas é sentida, vivida, e ela é vivida de uma forma singular. Cada pessoa experiencia essa dor de uma forma muito singular, muito subjetiva. Então, é o tipo de dor que não podemos comparar, porque cada pessoa experiencia de uma forma, vivencia de uma forma e sente essa dor de uma forma. Acreditamos que essa dor seja vivida em maior plenitude, de forma avassaladora, quando a morte bate à porta e leva consigo um ente querido. O luto, ele é uma dor, né, como eu falei anteriormente, mediante uma perda. Só que o processo de luto, ele não se caracteriza apenas pela perda de alguém, de algum ente querido, de uma pessoa amada pela morte. O processo de luto, ele caracteriza qualquer tipo de perda. A perda do emprego, o fim de um relacionamento, o divórcio, o fim de uma amizade, algumas restrições, como por exemplo, nós estamos em um período de isolamento social, estamos no meio de uma pandemia, e isso gerou algumas perdas, a perda do contato social, onde não podemos estar em meio às pessoas que amamos, não podemos abraçar, não podemos estar perto das pessoas que a gente ama de uma forma mais afetiva, mais calorosa. E isso também é uma perda, que em muitas pessoas gera um processo de luto. Só que a dor do luto, ela é mais plena e mais avassaladora quando ela se refere à perda de um ente querido para a morte. O processo de luto, em qualquer circunstância, lhe causa uma demanda psicológica evidente, pois é inerente ao ser humano as dificuldades com a perda. Todos nós, seres humanos, temos nossas dificuldades em lidar com os processos de perda. A perda, ela nunca é um processo natural e de fácil aceitação. Como seres humanos, para nós é sempre muito difícil lidar com a perda, principalmente a perda de pessoas significativas. Dessa forma, a perda ela é considerada uma das experiências mais dolorosas para o indivíduo. A perda de uma pessoa amada, ela é psicologicamente traumática, porque ela causa danos significativos, danos emocionais significativos na vida da pessoa que está vivenciando aquela perda. E o luto, ele é um desequilíbrio do estado de bem-estar geral do homem, porque ele mexe com todo o nosso emocional e ele causa um desequilíbrio. E vivenciar o processo de luto é necessário para encontrar posteriormente um equilíbrio para essa sensação devastadora de perda, requerendo naturalmente algum tempo para que possa ser processado. Aí você me pergunta, mas Júlia, como que eu posso vivenciar o meu luto? Nós vivemos em uma sociedade
onde o sofrimento, o choro, a dor é vista como algo negativo, mas todos esses sentimentos, todos esses atributos têm o seu ponto positivo. É positivo de alguma forma. E no processo de luto, vivenciar essa dor, vivenciar esse sentimento de perda, ele é necessário. Você precisa chorar. E quando eu falo chorar, eu não tô falando daquele choro físico, cheio de lágrimas. Não, é chorar a dor. Muitas pessoas choram essa dor em silêncio. Mas você chorar a dor, você vivenciar essa dor, você sentir essa dor, se permitir sentir a dor, se permitir sofrer naquele momento. Porque só assim você vai poder elaborar esse luto. Se você não vivenciar o seu luto, esse luto nunca poderá ser elaborado. Ele vai ser um processo de luto não elaborado e vai postergar por toda a sua vida. O processo de luto, ele traz complicações em 3 ordens diferentes. A primeira delas é o luto crônico, na qual se observa um prolongamento indefinido do processo, com predomínio de tensão, inquietação e até insônia. A segunda complicação é o luto inibido, que é caracterizado quando as reações de luto estão ausentes ou diminuídas. E é muito típico em nossa sociedade quando alguém experiencia essa complicação do luto, esse luto inibido, as pessoas julgarem. Por exemplo, aquela pessoa que perdeu uma pessoa muito próxima, perdeu um ente querido, a mãe, o pai, o filho e tal, e não chora, parece aquela pessoa sem reação, e a sociedade costuma julgar muito. Só que esse é o tipo de pessoa que mais sofre quando ela tá vivendo essa complicação do luto inibido. Ela não manifesta as reações típicas da pessoa que está vivenciando uma situação de luto, uma situação de perda. Só que isso gera um sofrimento interior muito maior, porque ela não consegue externalizar esses sentimentos. E, por último, o luto adiado, que é quando a inibição das respostas imediatas à perda podem ser provocadas mais tarde por eventos, em princípio, que não deveriam eliciar essas manifestações. Pode acontecer, por exemplo, quando você escuta uma música, sente um cheiro, ou vê alguém que faz você se recordar daquele ente querido que você perdeu. E essa lembrança traz à tona todas essas manifestações da dor do luto. O luto ele é dividido em 4 fases. A primeira dessas fases é a fase do choque, que pode ter duração de algumas horas ou semanas e pode vir acompanhado de manifestações de desespero e raiva. O indivíduo, no momento, ele pode parecer desligado, embora manifeste um alto nível de tensão. E nessa fase de choque pode ocorrer expressões emocionais internas, ataque de pânico e até raiva. A segunda fase é a fase do desejo, que é caracterizada pela busca da figura perdida, que pode durar meses ou até anos. A raiva, ela também pode estar presente nessa fase do desejo, quando há uma percepção de que houve efetivamente uma perda, quando o peso daquela realidade cai sobre a pessoa e pode provocar desespero, inquietação, insônia e preocupação excessiva. A fase da desorganização e desespero, que é onde existe uma ilusão de que talvez não tenha, que aquilo tudo não tenha passado de um pesadelo e de que nada mudou. E nessa fase, 2 processos contraditórios, eles coexistem. A realidade da perda, com todos os sentimentos que acompanham a realidade dessa perda, e por outro lado, a esperança do reencontro com esse objeto perdido. E a quarta e última fase é aquela fase onde existe alguma organização, que é quando a pessoa ela processa a aceitação da perda definitiva e a constatação de que uma nova vida precisa ser recomeçada, que ela precisa organizar a vida, tocar a vida em frente, mesmo com aquela ausência.
porque você nunca vai se acostumar com a ausência, mas você precisa aprender a lidar com essa ausência física. Embora numa fase de aceitação e de novas buscas, a saudade e a tristeza elas podem ser retomadas, tornando o processo de luto gradual e nunca totalmente concluído. Nesse período de elaboração de luto, pode ocorrer distúrbios na alimentação ou no sono. Todas essas características, todas essas definições que eu citei de luto até agora, remete mais a um luto saudável. O que é o luto saudável? É aquele luto no qual você entra, a partir de uma situação de perda, você entra no processo de luto, você vivencia esse processo de luto e você elabora esse luto. Ou seja, podemos dizer que existem 3 momentos do processo de luto saudável. Quando você entra no luto, você vivencia o luto e você elabora esse luto. Quando há um prolongamento do luto, quando a dor da perda ela se estende por um tempo muito longo, um tempo exagerado, podemos dizer que esse luto ele se tornou patológico. E o que caracteriza esse luto patológico? Uma melancolia duradoura, acompanhada em geral de uma profunda tristeza, problemas de saúde, distúrbios psíquicos e uma diminuição significativa nos contatos sociais. Cabe lembrar que o processo de luto ele não é linear. Ele tem um momento para começar, ele é desencadeado por uma perda. Então, ele começa a partir daquela perda. Só que ele não tem um momento para terminar. É muito subjetivo e varia de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa ela vai elaborar o seu luto, vivenciar esse luto e elaborar o luto no seu tempo, num processo que é só dela. Então, só quem vivencia aquele luto é que pode determinar o momento de sair daquele luto, de elaborar aquele luto. Então, ele não é um processo linear. Ele começa a partir do evento, que é uma perda, só que ele não tem data para terminar. Ele pode durar dias, semanas, meses, anos, ou nunca acabar. E o nunca acabar não significa que esse luto é patológico, porque eu posso entrar no processo de luto a partir do momento em que eu perdi algo ou alguém, vivenciar esse processo de luto, elaborar o luto, mas não sair dele, porque aquela pessoa ela tinha um significado tão grande na minha vida que aquela tristeza, aquela dor, ela vai diminuir, mas ela vai permanecer. E isso não significa que o luto seja patológico. O que vai definir se esse luto é patológico ou não se ele trouxer prejuízos ao bem-estar e as relações sociais da pessoa, aí eu posso dizer que esse luto é patológico. Mas não sair do luto, não sair desse processo de dor, de tristeza, não significa que o luto é patológico. O que vai dizer se esse luto é patológico ou não é os prejuízos que ele causa. Se eu continuo no processo de luto, mas esse processo de luto ele não me causa prejuízos, eu consigo viver a minha vida normalmente, ter as minhas relações sociais, ter o meu bem-estar preservado, e isso não está afetando de forma negativa o meu emocional, eu consigo ter um equilíbrio, então esse luto não é patológico. Daniel Siegel, no seu livro Mente Saudável, ele aponta que o luto agudo, ele é repleto de causa e rigidez. Esse luto agudo, ele é patológico, porque tudo na vida da pessoa gira em torno desse luto, desse processo de luto, o que causa rigidez. Você está fixado no luto, então tudo à sua volta entrou em caos, porque o seu mundo gira em torno do luto e todas as outras contingências, todos os outros estímulos da sua vida, eles ficaram de lado.
Então, esse é o luto patológico. E ele só passa para um estágio de fluidez quando você elabora esse luto. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que eu achei extremamente significativa para esse momento, que é da música Meditação, do Tom Jobim, onde ele diz que a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Então é isso, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!